A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, na paz de Cristo, no amor de Deus. E vamos aí para mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer o vídeo, mais uma vez agradecendo, tá? A vocês aí, seguidores do canal, de todo o meu coração. Muito obrigado, antes de mais nada, por Deus, né? Dele operar grandiosamente na minha vida. Eu vou falar um pouco das minhas coisas aqui, né? E vou agradecer a Deus e a vocês por compartilhar o meu vídeo. Aumentou um pouco a visualização dos vídeos, né? Fico muito feliz com isso. Não para minha glória, para a glória do Senhor, porque o meu chamado é para, embora muitos não entendam, né? E eu já tenho especificado em alguns vídeos qual que é o meu chamado. Sei que nem todos sejam seguidores do canal, sejam irmãos e irmãs que eu conheço, ou pessoas até da minha família que possam não acreditar no meu chamado. Isso é normal também e eu não fico chateado com essas pessoas, né? Porque Deus sabe do meu coração, né? E por isso eu sou grato a vocês aí por compartilhar meus vídeos, tá? Mesmo que não concorde com tudo que eu falo, isso também é normal, nem todas as coisas vocês vão concordar, mas eu fico feliz, por quê? Por levar conhecimento para as pessoas. O meu objetivo é não deixar as pessoas serem enganadas. Eu sei que muitos pensam diferente de mim, ou até vocês aí do outro lado que seguem meu canal, mas sei que vocês refletem, levam para reflexão, né? Tudo que eu falo. Eu pedi que deixasse o like, vocês também estão compartilhando com likes agora, né? Ainda tem poucos likes, né? Mas mesmo assim eu sou grato porque aumentou em vista do que tinha. Eu tinha 2 likes, né? Agora tem likes aí, 11 likes. É pouco em vista dos outros que tem canal no YouTube, mas o meu canal não é monetizado, né? E eu tô contente, mesmo assim ele não sendo monetizado. Pode ser, se eu deixar, eu vou falar um pouco de vários assuntos aqui, tá, irmãos e irmãs? Pode ser que eu deixar ele ser monetizado naturalmente, vai demorar um pouco mais. Eu sei, já estou estudando formas de fazer o meu canal ser monetizado. Mas às vezes eu fico pensando, porque eu tô entrando agora no novo assunto, né? E sendo grato mais uma vez a vocês por colaborar, me dar essa força de compartilhar o vídeo, deixando os likes, né? Porque o meu intuito não não que eu não queira que o meu canal seja monetizado, né, gente? Mas o meu intuito não é esse, querer só monetização, ganhar em cima. E outra, a monetização você nem ganha tanto com isso assim, você ganha mais. Que eu vejo as pessoas aí que tem canal no YouTube, elas ganham mais, principalmente os cristãos que tem canal no YouTube, eles ganham mais vendendo cursos, pondo Pix para você depositar oferta para eles, o que eu não tô criticando, tá? Não tô falando que é errado nem que é certo. Mas eles ganham mais com as ofertas que os irmãos colocam na conta deles aí e com a venda dos livros que eles produzem. Eu não tenho, como eu falo, eu estudei só até a sexta série. Numa parte eu tenho vergonha de falar isso, da outra parte eu não tenho vergonha, né? Então não tenho muita capacidade para certas coisas. Eu tenho alguns dons que Deus me deu, mas eu tenho o meu limite, né? E eu sei até onde vai o meu limite para minhas coisas. Não é que eu me menosprezo não, irmãos e irmãs. Eu não me menosprezo não. Só que eu também não me comparo com ninguém. Pode ser que seja necessário eu fazer 2 vídeos, tá? Para falar tudo que eu tenho que falar, que é muita coisa. E eu quero falar as coisas também para dar exemplo para vocês, de como Deus age na vida das pessoas, e que Ele age na vida de um irmão, Ele pode fazer na minha. E se Ele fez na minha, Ele pode fazer na sua. É só a gente ter fé, não desistir, ter perseverança, lutar pelas coisas que a gente quer. Não é fácil, tá? Eu vou entrar logo nesse detalhe daqui a pouco. Eu já estou dando uma pitadinha, porque assim, ó, eu não me comparo com ninguém, irmãos. Deus, Ele tem propósito para cada um de nós cristãos. Quando eu tô falando de cristão, não é que eu estou menosprezando a pessoa que não é cristã, não, tá? Porque a pessoa pode vir a se converter. E as pessoas confundem muito quando eu falo de conversão, elas
elas tendem a entender que toda vez na rua, assim, quando eu falo do evangelho para as pessoas na rua, aí ela pergunta logo, de que ministério você é? Qual igreja você frequenta? Porque a maioria das pessoas são religiosas, então ela acha que o evangelho está conectado à religião, né? Ela não entende a diferença do Antigo Testamento para o Novo, então ela mistura tudo, né? Porque ensinaram assim para ela aprendeu assim, acha que assim é o certo, então aí eu fico sem meio que responder, porque quando a gente fala, ó, eu não frequento religião, eu sigo o evangelho, eu sigo a Cristo, né? Eu sigo a palavra. Aí a pessoa, então você não é cristão, né? Já tem essa mentalidade, você não é cristão. Cristão é quem vai lá na igreja, tem que ir no templo, tem que ter comunhão com as pessoas, meu amigo. Aí eu falei, não, mas comunhão eu tenho. Onde está 2 ou 3 unidos no nome do Senhor, é o que a palavra fala. Aí a pessoa, como ela tem uma outra visão, porque o mundo, irmãos, ele põe a visão referente ao mundo e a visão religiosa e a visão bíblica. São 3 visões distintas que não tem a ver. É porque as pessoas, quando ela estuda as escrituras, e ela foi orientada por líder religioso denominacional, não sei nem como falar isso direito. Aí o que acontece? Ela tem, a viés dela é assim, ela traz o que o Antigo Testamento para o dia de hoje, né? Ela não entende que o Antigo Testamento aconteceu tudo o que estava lá, aconteceu de fato, mas era como sombra para nós hoje. Depois que Cristo veio, a gente não vive debaixo das regras da lei do Antigo Testamento. A gente cumpre alguns preceitos e conceitos do Antigo Testamento, como por exemplo os 10 mandamentos, vale até hoje. Aí muita pessoa fala, não vale. Vale, só que hoje você vai obedecer revestido de poder do Espírito Santo. Se você for obedecer a lei que Moisés instituiu, os 10 mandamentos, sem a unção do Espírito Santo, você não consegue. Então, o que acontece? Se você acha que não obedece, tá, a Bíblia fala para não matar, então você pode matar. Ué, se não é para obedecer os 10 mandamentos, tá lá nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, então você pode roubar. Então, eu não estou falando da lei 623 mandamentos que tem lá no Antigo Testamento. Estou falando dos 10 mandamentos morais. Esse a gente cumpre até hoje. Não matarás, não levantar falso testemunho, não amarás o seu teu Deus de todo, né, que é o primeiro, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Todos esses mandamentos a gente obedece hoje, porque eles são morais, entendeu? Então, agora os sacerdotais, os ritualísticos, esse a gente na graça não obedece, embora os religiosos quer convencer as pessoas que ela tem que obedecer isso daí. Mas aí tudo bem, a gente há de se respeitar. Aí cada um de nós vai dar conta a Deus do que fez aqui na terra e se obedeceu. O Antigo Testamento ele fala muito disso, que Deus falava uma coisa para os reis iam lá e faziam tudo diferente e adoravam outros deuses e desobedeciam o Senhor e vinha a punição do Senhor, né? Então hoje é a mesma coisa. Entendeu? Então quando Deus fala, a gente tem que procurar obedecer o que Ele fala, porque a sabedoria suprema é dele, não é nossa. A gente estuda em faculdade, estuda em escolas mundanas, e elas nos auxiliam para a nossa vida prática aqui na Terra, para a gente conseguir um bom emprego, desenvoltura, para ter uma boa vida, para dar uma boa vida para a família da gente, né? Ter um emprego que ganha um salário decente, para poder nos sustentar a nossa família. Para isso serve a escola do mundo. Mas é diferente da sabedoria de Deus. A espiritual é outra coisa, entendeu? Às vezes você pode fazer um curso de teologia na faculdade, para se aprofundar no conhecimento bíblico, pode, mas não adianta nada. Foi o que eu falei pro irmão, aí o irmão viu o vídeo com o irmão querido, que eu gosto muito. Valeu, Cido, tamo junto, irmão. Obrigado aí, por tudo aí que você me fez aí. Eu sou muito grato pelo seu auxílio à minha pessoa aí, tá? Valeu mesmo. Então, que acontece? Se você estudar o curso de teologia sem ter a unção do Espírito, no curso de teologia você só vai conhecer a letra. Então você não vai saber interpretar as figuras, né, de maneira correta. Você vai interpretar de uma maneira teológica, mas não de uma maneira espiritual. Entendeu? Porque se você faz o curso de teologia e usa aquilo que o Espírito te deu de unção, aí você vai fazer a interpretação correta. Porque a interpretação correta, se fosse assim, Pedro, não estou falando de Paulo,
nem de Lucas, que eram estudados, tá? Estou falando dos primeiros cristãos, no tempo que Cristo veio e teve com eles aqui. Pedro, os outros, eram analfabetos e semi-analfabetos, camponeses e pescadores. E eles tiveram unção e pregaram com a unção. Ainda mais depois que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, e eles não tinham curso de teologia. O próprio Cristo, os religiosos fariseus, falou assim: ué, pois esse não é o filho do carpinteiro? Mas ele não tem letra, como é que ele tem tanta sabedoria? Quer dizer, ele não tem estudo, a sabedoria do Senhor veio do céu. E essa é a sabedoria que vem pra gente quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo. E às vezes, por exemplo, eu não tenho muitas habilidades terrenas, assim, eu fui uma pessoa, vou confessar aqui para vocês, irmãos e irmãs, que fui uma pessoa que eu fui criado pelos meus avós, né? Meu pai me acompanhou muito, mas meu pai também, né, ele tinha lá a vida dele lá, e então eu fui muito mimado, entendeu? Então, não que eu esteja criticando meus avós, meus avós por parte de pai, eu digo, por parte de mãe, a minha avó por parte de mãe, ela jamais me ensinava coisas sobre a vida, e se não fosse ela, eu estaria um menino pior do que eu sou hoje, né? Um rapaz pior do que eu sou. Mas eu devo muito à minha avó por parte de mãe, que ela me ensinou a lutar pelas coisas da vida, me ensinou algumas coisas que a minha outra avó, por minha mãe querendo bem, ela me mimou, e meus tios também. Então, o que acontece? Eu não desenvolvi muitas coisas, muitas habilidades. Então, eu sempre dependia dos outros para fazer as coisas para mim, né? Hoje não, hoje eu aprendi algumas coisinhas, mas também não aprendi muita coisa. Eu não estudei, fiz a sexta série, quis sair da escola para ir trabalhar, né? E aí eu só pegava trabalhos brutos, né? Porque eu não tinha estudo, então eu pegava os trabalhos mais assim, que não era tipo, né? Eu trabalhei com meu tio em funilaria e pintura, pouco tempo, né? Aí depois fui trabalhar em fábrica de sapatos. Tô falando isso aqui pra vocês, muitos falam assim: ah, você fica abrindo a vida aí pros outros, meu, né? As pessoas falam assim: meu, mas eu sou cristão. Eu não tô contando a minha intimidade toda, e às vezes o que eu falo aqui, irmãos, são para auxiliar vocês, para ver a transformação que Deus fez na minha vida e que pode fazer na de vocês. Quando eu digo de transformação, não estou falando de financeiro, não, de dinheiro, tá? Que eu continuo pobre. Mas pode ser que eu venha enriquecer lá na frente. Se Deus abençoar e for da vontade dele, que assim seja, né? Eu tô na caminhada aí para evoluir em vários sentidos da minha vida, né? E Deus está me ajudando, né? Embora ninguém bota esperança em mim, né? Mas isso é normal, eu não ligo, não. Já sei que é assim porque a palavra falou que ia ser assim, né? O próprio Jesus, a família dele não creu nele, né? Só a Maria, a mãe e a irmã dele. O resto, ninguém creu em Jesus. Ele falou: o profeta não tem honra na sua família nem na sua cidade, né? Então é assim com o seguidor de Jesus também, porque as pessoas veem pela aparência, então ela vai te julgar: ó, o cara não estudou, o cara não é isso, o cara aqui, você acha que Deus vai escolher um sujeito desse para poder, né, fazer coisas de Deus? Não, e aí nem na religião ele frequenta, ó, não, que ele não é nada, isso aí que... Então a pessoa te menospreza, é assim mesmo. Mas se você fosse apegar nisso, irmãos e irmãs, você não faz nada. Se você for pelas ideias dos outros, porque as pessoas sempre me menosprezaram direto, sempre, nunca botaram fé em mim, um ou outro, né? E que me dá força, que às vezes você tem Deus coloca uma coisa no seu coração e você confirma com Deus para ver se veio dele mesmo, aí ele te confirma. Aí você fala, que nem José do Egito, ó o exemplo aqui, José do Egito foi falar lá para os irmãos dele: ó, tive o sonho que eu vou governar, vou governar vocês, foi isso bem que ele falou, né? Tô dando só um exemplo, né? Vocês vão se curvar diante de mim. Aí, lá vem o sonhador, que nós vamos se curvar diante de você. Você tá louco? Que o José era o mais novo, né? Sempre o primogênito tinha mais, né? Era o filho que herdava tudo na frente, ele herdava mais coisas, né? Tinha a liderança da família, né? Então, o que acontece? Aí zombaram de José, venderam ele como escravo, porque se tira inveja, né? Isso é mais um aprendizado para a gente não ficar falando, e eu sou muito, nessa parte às vezes eu sou boca aberta, né? Mas não boca aberta que eu saio falando para todo mundo, não. Mesmo porque eu não tenho muitas amizades que eu tinha antes, né? Deus tirou todas as amizades, porque como ele quis transformar minha vida e quis me usar para a glória dele,
Então os meus amigos não estavam no mesmo caminhada e não estavam nem preparados para isso e nem queriam andar nesse caminho. Então Deus afastou eles de mim, não fui eu que me afastei. Eu senti falta deles. Doeu porque eu gostava dos meus amigos, da vida que eu tinha antes, né? Mas foi necessário para Deus me dar uma nova vida e me usar para os propósitos dele, né? Deus já me usou na empresa para pregar o evangelho, nas empresas que eu trabalhei, já enfrentei muita oposição nas empresas, já fui perseguido por causa disso, né? Não que eu matava o tempo de serviço, não, eu era honesto, a Bíblia mesmo fala, fazer o seu trabalho ao seu senhor, que é o seu patrão, né? Que na Bíblia está o seu senhor, como se fizesse para o próprio Deus, com toda honestidade, fazendo o que é justo, e o patrão também tem que fazer o que é justo para o funcionário. Infelizmente, né, hoje isso não acontece, né? Mesmo que o funcionário seja bom, o patrão sempre dá um jeito de tirar vantagem, de não pagar os direitos. Por isso que às vezes eu me revolto e ensino as coisas para os outros colegas de trabalho, né? Falo, procure seus direitos, mas sem fazer coisa errada. Eu dou orientação para eles ir para o lado da justiça, mas eles não deixar a empresa fraudulenta, porque assim como tem funcionário relapso, sem vergonha, que não gosta de trabalhar, tem os patrões que gostam de burlar, de cometer injustiça, de não pagar o que é correto para o funcionário. Então esses aí eu orientava o funcionário a lutar pelos direitos dele. E aí eu era punido pelas empresas, porque era coisa que Deus mandava fazer. Entendeu? Porque todos nós temos que ser justos uns com os outros. Não adianta o patrão ser justo e o funcionário ser sem vergonha. Ou vice-versa, o funcionário dar o seu sangue pela empresa e o patrão só, né, no funcionário. Então, tem que as duas partes, como diz, o respeito é via de mão dupla, né? Vem a voz do vosso reino nada, né? Lógico que a gente como cristão, a gente tem que fazer, mesmo que as pessoas nos punam. Eu sofri injustiça várias vezes, saí da empresa, pedi conta sem ganhar nada por alguns anos que trabalhei lá, mas sofri, porque eu falei assim, não, deixa, as empresas querem fazer sacanagem, no dia do juízo ela vai dar conta. É que as pessoas não acreditam mais nas coisas da Bíblia, né? Eu já vi muita gente sendo punida por injustiça que cometeu, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A justiça de Deus é diferente da nossa, mas ela vem, entendeu? Então, esses caras grandes aí que prejudicam os outros, eles vão dar conta. Cedo, não é que eu quero não, irmãos, que eu jogo praga, não, a Bíblia fala pra gente amar nossos inimigos. Eu oro para que eles se convertam, para que eles não colham a consequência das maldades que eles fazem com os pobres. Oprimindo os pobres, enriquecendo nas custas dos outros, escravizando os outros, não dando trabalho de forma digna para a pessoa. Tudo isso daí, você acha que Deus não vai cobrar isso não? Cedo ou tarde o dia do juízo vai vir. Não é que eu quero, eu oro para que eles se arrependam, mas se não se arrepender, isso daí não sou eu que falo, é a Bíblia. Entendeu? A pessoa vai colher o que ela planta, cedo ou tarde. Esse falso profeta também que fica aí, você acha que eles não vão dar conta? Eles estão enriquecendo, eles estão usufruindo os manjares, né? Agora, mas no dia do juízo, esses caras vão, a Bíblia diz que eles vão ser o que vai mais sofrer na condenação eterna. Aí as pessoas duvidam. Aí fala, tá vendo? O irmão saiu da religião, continua religioso. Porque as pessoas, elas não sabem entender a Bíblia de maneira que assim, ó, não é porque eu saí das denominações, irmãos, que eu vou negar o que está escrito na palavra de Deus, entendeu? Porque muitas pessoas, que nem tem uns que saem, e esses também vão dar conta ao Senhor, tá? Desculpa eu estar misturando os assuntos aqui, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, que tudo o que eu quero falar está interligado um com outra coisa, né? Tomara que vocês consigam compreender onde eu quero chegar, né? Então, a pessoa sai da religião, de uma denominação, e monta um canal no YouTube. Aí ela fica negando algumas partes da Bíblia, entendeu? Isso é trabalho de anticristo, porque aí ela fica montando uma teoria, tipo assim, se a Bíblia toda, a base é a Bíblia para o cristão. Então, se a Bíblia fala, ó, do diabo, desde Gênesis até aqui, que Deus criou o inimigo, por que vem um sair da denominação e falar, olha, o diabo não existe? O diabo é nossa consciência pecaminosa. Se fosse assim, então Jesus que não pecou, estava com a consciência contaminada do diabo, porque o diabo tentou Jesus no deserto. Então Deus mentiu também. Ou das duas uma, ou Deus mentiu que Jesus foi tentado, ou quem tentou Jesus foi a própria consciência. Só que Jesus não tinha pecado. E aí, como é que fica? Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com essas pessoas que vão para o YouTube pregar e distorcer a palavra de Deus. Aí nega que não tem condenação eterna, que Deus não vai...
lógico, irmãs, entendo o que eu vou falar. Aí a pessoa, quando eu falo, a pessoa fala, mas você está me julgando. Meu, não é, a Bíblia tem vários tipos de julgamento. Tem um julgamento que a gente não pode fazer. Então a Bíblia não admite que a gente julgue para não ser julgado. Mas na Bíblia, como eu falei, tem outros tipos de julgamento. Senão, se for assim, a Bíblia está contradizente. Porque tem versículo que ela fala, julgueis. E aí, como é que você vai fazer? Se ela fala num versículo, não julgueis para não ser julgados, e no outro ela manda você julgar, e aí? Então Deus está te contradizendo. É o que eu chamo de paradoxo da Bíblia, que ninguém conhece. Então você tem que julgar as obras para você não ser enganado. Entendeu? Deus dá ordem para você julgar. Paulo fala, vocês não sabem julgar as coisas simples para os outros irmãos. Entendeu? Porque vai levar o irmão ao tribunal, vocês mesmos não podem julgar aí, vai levar o irmão ao tribunal de juiz que nem crê em Deus. Entendeu? Então, você tem que ter o discernimento e não ser malandro para você não admitir os seus erros, porque as pessoas que não querem admitir os erros, ela pega essa viés, aí ela fala, olha, não julguei isso para não ser julgado. Entendeu? Para ninguém fala criticar o erro dela. Crítica é uma coisa, às vezes o irmão são exortado a chamar a atenção do outro irmão para o bem dele, mas não para julgar, falar assim, ó irmão, pare com isso senão você vai para o inferno, ó irmão, você fica errando aí, pare com esse negócio aí que você está desagradando. Não é assim que você vai falar com o irmão. Você vai chamar a atenção do irmão com sabedoria, com mansidão. Você vai falar, irmão, assim, que nem no canal aqui às vezes eu falo as coisas, eu critico alguns atos, mas não é para o indivíduo aí em particular, porque eu não sei quem é que está ouvindo aí. Algumas pessoas são meus seguidores, alguns são até meus conhecidos de vista, são meus amigos, meus irmãos que eu já conheço, outros não. Então eu não estou falando para uma pessoa específica, eu estou falando aquele que anda nesse erro, que se conserte se quiser. Não é uma determinação, não é uma ordem. O meu canal não é uma imposição, eu não estou impondo nada a ninguém. Eu estou criticando o que a Bíblia manda eu falar para criticar até os meus atos. Até quando eu estou errado, porque irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Eu falho também, eu sou humano, só que eu tento fazer o máximo para ser guiado pelo Espírito e não errar tanto. Tem hora que eu fico mal comigo mesmo, porque às vezes quando eu falho, entendeu? Porque eu sei que eu desagradei o coração de Deus, entendeu? Então eu vou me prostrar, igual fez Davi, igual fez outros, me humilho aos pés do Senhor, peço perdão se eu errei, entendeu? É você reconhecer. E Deus ama a pessoa que fica se quebrantado aos pés dele, reconhece, é humilde, para reconhecer quando errou. Agora, se você vive no pecado, à vontade, Cristo já pagou, eu posso viver do jeito que eu quero, porque a palavra diz que Cristo nos libertou para a liberdade, não para a gente fazer o que quiser. Cristo nos libertou para servir os outros em amor, nos libertou do pecado, não para você viver no pecado. Não é que ele libertou para você viver do jeito que quer, não é assim que a palavra ensina, entendeu? Isso são os distorcentes que distorcem e faz, o próprio Judas, na carta de Judas, fala, né? Falsos pastores que querem transformar a graça de Deus em libertinagem. Você tem que achar o ponto de equilíbrio, você não pode nem ser rígido da lei e nem ser um libertino, entendeu? Você tem que andar conforme a sã doutrina te ensina. Né? A gente vive na graça. O fato de a gente viver no evangelho da graça não quer dizer que você pode fazer o que você quer. Você tem que andar na direção do Espírito, entendeu? Isso é graça. Você entender que Cristo pagou os seus pecados todos, até o passado, presente e futuro. Mas isso não quer dizer que você tem salvo-conduto para você pecar à vontade. Você tem que lutar contra a sua carne. Lógico que uma vez ou outra vai acontecer da gente errar, da gente falhar, como acontece comigo, que eu não sou melhor que ninguém. Aí a gente tem que se prostrar ao Pai, pedir perdão e tentar não fazer mais. E se cair de novo, faça a mesma coisa, entendeu? Vai lutando, porque Deus está vendo a sua luta, mesmo que você caia. Agora, quando você fica caindo e não vai pedir perdão e fala, não, Cristo já pagou, então nós vivemos na graça, aí essa pessoa nunca se voltou para Cristo, nunca foi convertida. Entendeu? Ela só pode ser uma religiosa, falar que é de Deus. A Bíblia mesmo fala, nem todos que falam que é de Deus vêm de Deus, né? Senão aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é pesada, é você andar na sinceridade de coração para com Deus, para com o seu próximo, na justiça, no amor ao próximo. Se você amar o próximo, você não vai desejar o mal para ele, você não vai querer o mal para ele, entendeu? É você, quando tiver condições de fazer a caridade, é você fazer atos de bondade. Não é que você vai ser bonzinho e deixar todo mundo te pisar, não é isso. É ser justo. Ser justo não é ser bonzinho.
Ser justo é você andar pelo que é certo. Não é cometer injustiça em prol da justiça. Não, aí você já está errado. Você já está falhando aí, sem nem perceber. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Que além de ser grato a vocês e a minha vida, que nem assim, ó, que ela dá círculo. Depois que eu me converti, irmãos, a minha vida nunca ficou estável. Ela sempre tá em constante mudança, né? Porque eu entro num lugar, por exemplo, falando de empresa, eu entro numa empresa, aí começa a injustiça lá, não é só comigo. Eu vejo a injustiça com outras pessoas, eu não compatuo com isso. Aí eu solto o verbo, né? Eu começo a orientar pessoas, eu começo a falar que a empresa está errada, não defamando a empresa, porque eu não me presto esse papel, porque eu sou cristão, mas se eu vejo coisa errada, eu tenho que falar, ó, isso aqui está errado, isso aí começa a perseguição, entendeu? Aí, graças a Deus, passei por muitas empresas e muitas disso aconteceu, porque infelizmente a corrupção hoje tá entrando em tudo quanto é lugar, né? E a pessoa, isso que chama você se curvar ao sistema, você aceitar, porque você fala assim, eu preciso do emprego. Então, aí a pessoa fala assim, então você tem que agir assim, agir assado. Você sabe que a forma que eles estão pedindo para você agir é desonesta, é errado, é injusta, mas você vai agir. Porque se eu ficar, é melhor pingar do que faltar. Aí eu seguro meu emprego, ou até, quem sabe, eu consigo uma promoção. Quer dizer, aí você vende seus princípios bíblicos, morais, para manter o emprego ou para ganhar um cargo. E isso Deus é contra. Você acha que Deus não está vendo? Se a pessoa se diz que é cristã, você acha que Deus não está olhando para isso, não. E Deus não vai cobrar. Entendeu? Então, eu prefiro sair de uma empresa que comete essas coisas, né? E ainda mais se eu sou um bom funcionário, e eu vendo injustiça com os outros, e a pessoa querendo que eu participe, ou mesmo que ela não quer que eu participe, mas ela comete injustiça comigo, ou com o meu colega de trabalho, eu não vou aceitar. Entendeu? Porque se eu sou um funcionário justo com a empresa, ela tem que ser justa comigo. É isso que a palavra ensina. Não adianta, Deus não faz acepção de pessoa. Não é porque o cara é dono da empresa e é rico, que eu tenho que ser justo com ele e ele cometer. Deus fala na mesma palavra. E vós, patrões, assim como vossos servos têm que fazer o que é de justiça, vós sejais justo com ele também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico, se é pobre, se você é dono, se você é empregado, se você fez justiça, você vai arcar. Quem faz o dano arca com os danos, entendeu? Então, aí Deus me colocou no novo ciclo, só que para esse novo ciclo, aí, mas você fica falando essas coisas, você não tem medo de inveja? Irmãos, o que Deus abençoou, homem nenhum amaldiçoa. Eu acredito no poder de Deus. Ele fala, maior espírito que está em nós do que o que está no mundo. É lógico que tem certas coisas que nos atrapalham, mas se você tem Deus, você não tem que ter medo de feitiço, de olho gordo. Eu oro por essas coisas, derruba esse olho gordo seu, da minha vida, eu sei que tem essas forças. Eu não nego, porque muita gente quer o que eu acabei de falar aí. Por isso que agora vocês estão interligados, né? Por isso que eu falo, as pessoas saem da igreja e ela nega o mundo espiritual. Ela nega que existe forças demoníacas, a Bíblia está cheia de relatos disso, entendeu? No Antigo Testamento não se fala tanto no inimigo, no Satanás, mas ele fala em Gênesis, entendeu? Mas ele tem ação ali no Antigo Testamento, tanto é que muitos não entendem as escrituras, aí vai lá para o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, que tem uma passagem que fala que as pessoas pensam que está falando do rei de Tiro. Sim, eles estão falando do rei de Tiro lá, só que lá ele está dando de exemplo o inimigo que caiu, o querubim ungido, entendeu? Aí ele está usando de figura para falar para o rei de Tiro que o inimigo, ele estava coberto de púrpura, de pedras preciosas, ó como caísses, ó filho da alva, filho da manhã e tal. Aí as pessoas acham que ali, não, tá falando do rei de Tiro. Não, tá falando do rei de Tiro sim, mas tá dando o exemplo do Lúcifer. Então é um ser que existiu e que caiu. É um ser criado, um anjo criado que Deus criou. E aí a pessoa nega a existência do inimigo, aí para justificar que o inimigo não existe. Aí então, não, tô falando do rei de Tiro. Meu, a pessoa não entende as escrituras. Ou então é o próprio espírito do outro que está na pessoa para negar as coisas que Deus fala na Bíblia. Se Deus está falando que existe um inimigo, um opositor, você vai duvidar? Então você não pode chamar cristão, porque o filho de Deus, porque você está negando com seu pai as verdades absolutas das escrituras. Mesmo que as escrituras, irmãos, tenham sido distorcidas, não distorcida, perdão, que ela, na tradução tem erros de traduções,
Deus é soberano, ele é onisciente, ele não ia deixar a Bíblia toda ser corrompida se ele escolheu homens fiéis e olhou dentro desse homem para escrever as escrituras. Não foram os profetas que errou, foi na tradução, mas não foi nada que tirasse o entendimento completo da sua salvação. Entendeu? Então, aí muita gente fala isso para a pessoa não ler a Bíblia. Ah, não, foi distorcida a palavra de Deus e tal, inventa tudo um monte de coisa. Tudo isso é obra do diabo. Por quê? Para a pessoa não ir para a Bíblia, para ela botar em descrédito a Bíblia. Agora eu pergunto, mesmo a sua Bíblia que você tem nas mãos aí, eu vou dar a sequência em segunda parte desse vídeo, tá, irmãos? Que eu quero falar bastante coisa, mais agradecimentos, tá? Então, mesmo que tenho tirado alguns livros da Bíblia, mesmo que... Agora eu pergunto para vocês, se você lê a Bíblia que está na sua casa aí, tudo que você leu, certo? E se vocês conhecem de história, não se cumpriu tudo que está na profecia dessa Bíblia mesmo que você tem na sua casa aí? Não foi cumprido lá atrás? Coisas que fala que ia acontecer no dia de hoje, se você ler a Bíblia com atenção, com sinceridade de coração, sem querer distorcer, não está sendo cumprido hoje? Então, se a Bíblia é tão fraudulenta assim, como que está se cumprindo? Como que se cumpriu lá atrás as coisas? O profeta Isaías falou da vinda do Messias e se cumpriu do jeito que ele ia vir. O profeta Zacarias falou do mesmo jeito, mais de 400 anos antes de vir o Messias, de vir Cristo, para morrer na cruz por nós. Eles já profetizaram, entendeu? Muitos profetas, o próprio profeta Daniel falou de Cristo, entendeu? Como é que ele sabia? Como é que se cumpriu? Se os caras profetizou mais de 400 anos atrás, entendeu? Então, tudo se cumpre nas escrituras. Então, como que a pessoa vai querer convencer? É só questão de raciocínio, gente. Entendeu? Mas a pessoa se deixa se levar, né, pelo engano. Algumas, né? Não todas. Não estou generalizando. Nem estou falando de vocês aí, porque eu não conheço vocês particularmente. Amo todos vocês em Cristo. Agradeço muito pelo compartilhar o meu vídeo, como eu já disse, né? Como deixar o like. Vocês estão tentando me ajudar aí com isso, então eu agradeço muito do fundo do meu coração. Mas, por que eu não tenho muitos amigos hoje? Porque eu falo as verdades bíblicas. E ninguém gosta de ouvir as verdades bíblicas. Porque ela acha que a gente fala as verdades bíblicas para ofender, para julgar. E não é isso. Porque eu olho para mim mesmo. Eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas limitações. Às vezes, que nem eu estou falando, estou no novo círculo agora. Então... eu estou numa jornada que eu cansei de ser escravizado pelo sistema, eu cansei de injustiça, eu sofri muita injustiça nas empresas. Aí Deus colocou no meu coração, ó filho, eu vou te tirar dessa situação então, só que não vai ser fácil. Você vai ter que aprender novas coisas, você vai ter que... e coisas que eu não tenho muito estudo, eu estou aprendendo na prática, eu não fiz curso para essa nova empreitada que eu estou tendo na minha vida, não fiz curso nenhum, estou aprendendo algumas coisas na prática, algumas são fáceis, outras são mais difíceis, né? Mas eu fico com medo sim, porque as pessoas pensam que a gente que tem canal no YouTube, né? Que a gente não enfrenta lutas, não enfrenta oposições, tanto oposições de pessoas que nos põem para baixo quando a gente está numa nova empreitada. Isso não vai dar certo, aí você vai, isso aí não, te põe para baixo, né? Ninguém te põe para cima. E tanto de ataques espirituais que muitos não acreditam, né? Quando eu falo de ataques espirituais, esse irmão tá biruta, né? Saiu da religião, mas tá com religiosidade ainda, porque acha que quando a gente fala de mundo espiritual, isso é coisa de religioso. Quando fala de outra coisa também, que o religioso faz e caiu no descrédito, por quê? Porque o religioso ele faz falsas profecias. Tá? Eu sou ungido do Senhor, aí ele falou coisa lá atrás, quando aconteceu as catástrofes, né? O derrubamento da torre, lá do 11 de setembro, se eu não me engano, né? Então, aí falou, Jesus está voltando, aí Jesus não voltou, ninguém acredita mais. Hoje você vai falar, Jesus está voltando, ninguém acredita. Porque os verdadeiros profetas, eles não marcam a data, e os falsos marcaram datas. Então, tudo está caindo no descrédito. Então as pessoas não estão acreditando em mais nada. Quando Deus levanta o profeta verdadeiro, que profeta hoje é proferido, que já está escrito nas escrituras, não é um profeta de revelação que está fora das escrituras. Trouxe revelação, pão quentinho, né? Mas não está de acordo com aqui. Você vai casar com... Não, onde na Bíblia está isso, irmãos? Né? Outro dia o profeta se lascou com essas falsas profecias dele aí. A mulher já é casada, tá falando que a mulher vai casar com... Entendeu? Então a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter... Comparar com as escrituras, a gente tem que ter
ser questionador, não acreditar em tudo que houve. Eu já dei vários exemplos disso para todo mundo e muita gente se lascou por acreditar em conversa dos outros, em várias áreas, né? A gente tem que ter base das escrituras, o cristão eu digo, né? Porque quem não é cristão não vai ter base das escrituras mesmo, né? Entendeu, irmãos e irmãs? Então, eu tô no novo ciclo, mas tá sendo difícil para mim, não tá sendo fácil não. Mas eu não desisto. O irmão aí, até que tem que agradecer outro irmão. Ô, seu Paulo, o senhor tá no meu coração, se o senhor chegar a ver esse vídeo, amo o senhor, viu? Obrigado por tudo que o senhor me fez aí. Sou muito grato. A gente hoje não tá se vendo, a gente troca mensagens aí de incentivo de longe, né? Mas eu desejo toda a felicidade do mundo pro senhor e pra sua família. Sou grato ao tempo que a gente trabalhou junto na PK9, né? Então, ele manda mensagem para mim e algumas que às vezes vocês, qualquer um de vocês manda uma mensagenzinha que parece que nada, não vai acontecer nada. Você não sabe o poder, que às vezes a gente está passando por luta, né? Aí você manda um versículozinho que nos anima. Aí esse meu amigo, o irmão Paulo aí, beijo, seu Paulo, tamo junto. Aí ele mandou uma mensagem e quando você passa por luta, às vezes aquela palavrinha ali, ela te dá um ânimo que vocês não fazem ideia, irmãos. Ou faz, né? Quem é cristão sabe do que eu tô falando, quem é cristão verdadeiro, né? Quem é cristão superficial, você pega nisso, tá? Vem sempre os contradizentes, né? Que não tem a fé verdadeira, aí fica falando essas bobagens aí, né? Então, ele falou assim, se você não desistir hoje, eu acho que é um negócio assim, eu não lembro direito. Você vai ser vitorioso amanhã. Aí isso já me animou, porque quando você muda de círculo, aí vem o desafio. Às vezes, irmãos, é o que eu ia falar. A gente, não é porque a gente prega no YouTube, ou porque alguns pregam no púlpito de igreja para milhões, que as pessoas não enfrentam lutas. Que as pessoas, elas não sentem medos. Só que ela não deixa o medo paralisar. E às vezes tem dia que a gente não sente ânimo, não quer nem sair de casa, porque vê os ataques espirituais. Porque o inimigo, ele não quer que você evolua. Porque se você evoluir em alguma área, e ele vai até usar pessoas para te derrubar, para ter inveja de você, para falar que não vai dar certo. Porque se você evoluir, você vai ter condições de ajudar as pessoas, você vai ter condições de fazer a obra que Deus quer que você... Deus eleva a gente, que é cristão verdadeiro, para ajudar outros, não é para o nosso próprio deleite só, para o nosso próprio, eu vou te dar tudo que você precisa, que nem as pessoas vão para a igreja aí, quero carro, quero ficar rico, quero empresa e tal, e vira mais egoísta do que era antes. Não, quando Deus evolui alguém, irmãos, para alguma coisa é uma luta, é devagarzinho, e antes de ele te evoluir, seja financeiramente em qualquer outra área, você vai passar por muitas provações para Deus ver se você está capacitado para receber aquela bênção. Deus não vai entregar a bênção para você sem você ter condições de gerir. Então você vai ter que passar por umas provas. Deus vai permitir o inimigo te botar a prova igual fez na vida de Jó, fez na vida de José. Então Deus vai permitir, não é que Deus é mau. Deus vai permitir para te capacitar a sua fé, para te amadurecer, para te fortalecer, para te dar sabedoria, para você saber lidar com as coisas novas que vão entrar na sua vida. Então, às vezes a gente enfrenta muito desafio e dá desânimo, né? A gente tem medo, fala, pô, eu nunca fiz isso, eu não estudei, eu tô aprendendo na prática, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí você fica meio que apavorado, meio com medo, entendeu? É normal, só que você não pode deixar o medo te consumir, você não pode deixar o medo te paralisar. Vai ter dias que você vai ficar quietinho no seu canto, buscar a Deus, pedir para Deus te fortalecer. Deus me dá ânimo, me dá fortalecimento, me dá sabedoria para lidar com aquilo ali. Mas vai ter dia que você vai ter que enfrentar o medo. Vai ter dia que você vai, não vou deixar esse medo me derrubar. Vai para frente, já aconteceu isso comigo. Eu mesmo com medo, falei assim, eu tô com medo, mas Deus me ajuda, me fortalece e tal, né? Para saber lidar com essa situação aqui, me dá capacidade para resolver isso aqui, me dá sabedoria, me dá discernimento, que eu, por mim mesmo, eu não estudei, eu não fiz nada, eu sou limitado. Você falar que é limitado perante a Deus, irmãos e irmãs, não quer dizer que você está se menosprezando. Você não pode se humilhar na presença de homem. Homem, você pede ajuda. Pede uma, pede duas, se ele não quiser te ajudar, vai pedir para Deus. Ou pede para outro. Se o outro também não quiser te ajudar, vai pedir para Deus. É assim que eu faço. Já recebi vários não de pedido de ajuda que eu pedi para me auxiliar em alguma coisa. Não estou falando de financeiro, não. Graças a Deus, Deus me sustentou. Mesmo quando eu passo por dificuldade, irmãos, na minha vida,
Não me, mesmo que eu tô a fiozinho de ficar sem recursos, Deus sempre me sustentou, me ergueu, me deu o que comer, o que vestir. Mas às vezes eu passo por umas lutas difíceis, né? E que eu vou pedir ajuda para alguém e a pessoa se recusa. Então, aí eu vou direto para Deus. Eu falo, Senhor, só tem o Senhor. E aí eu me prostro para Ele, oro a Deus, falo, Senhor, só eu não tenho familiar mais que me ajude, eu não tenho mais ninguém que eu possa contar. Quando eu falo das minhas coisas, ninguém me entende. Acho que eu sou louco, que eu tô biruta da cabeça, né? Só o Senhor me entende, me ajuda, eu só tenho a Ti para me ajudar, Senhor. Eu me prostro diante dos pés do Senhor, peço ajuda a Ele, sabedoria, discernimento. Eu falo, se o Senhor não agir, eu vou botar tudo a perder, porque eu não tenho certo conhecimento, eu preciso do Senhor. Seja sincero de coração. Não é você se humilhar a uma pessoa, é você se humilhar diante dos pés do Todo-Poderoso, do Deus Criador, do seu Pai que está no céu, entendeu? Você se assumir que é limitado perante a Deus. A sua sabedoria deste mundo, ainda mais eu que não estudei, eu quase não tenho sabedoria do mundo. Eu tento até, em algumas partes, até sou inteligente em algumas coisas, mas não em tudo. Tem coisa que eu não manjo nada, irmãos. Irmãs, que eu não entendo de bulhufa. Aí eu preciso do auxílio de Deus e Ele age. Porque Ele provou já para mim que Ele me capacita, que Ele, e aos pouquinhos, às vezes no tempo dele, eu vou me evoluindo. Entendeu? Deus transformou vários homens assim na Bíblia que ninguém dava nada, que não tinha estudo, que não tinha nada. O próprio apóstolo Paulo, quando ele era rígido na lei, né, e seguia a igreja de Deus porque ela estava na graça, Paulo era entendido, era um homem sábio, estudado. Mas ele, quando encontrou a Cristo no caminho para Damasco, ele falou, olha, depois que eu conheci a excelência de Cristo, eu considero tudo que eu aprendi como escória, como esterco, entendeu? Não que ele desprezou, que ele não vai utilizar alguma coisa do que ele aprendeu lá atrás para auxiliar aqui. Não é isso que eu estou dizendo, mas ele falou, pela excelência do conhecimento da sabedoria de Cristo, tudo que eu aprendi, porque o Paulo aprendeu na lei, e tudo que ele estudou, mas mesmo assim ele fez tudo errado. Entendeu? Então, é o que eu falo, a sabedoria de Deus, a graça de Deus é superior à sabedoria humana. Entendeu? Então não adiantou nada aquela sabedoria que Paulo tinha, que não era mediante o Espírito. Então, quer dizer, se você não tem o Espírito, você pode ter toda a sabedoria desse mundo, de estudo, e você ir para o limbo. Depois, no final de tudo, quando chegar ao final de tudo, da sua vida, você ir para o limbo. Você pode perder tudo, você vai morrer, você não vai levar nada. Pode ser que você nem seja salvo, porque você agiu com a sabedoria humana e desprezou a orientação de Deus. Entendeu? Então tem tudo isso. Então, esse foi o vídeo aí para dar agradecimento e para falar um pouco da minha vida, porque as pessoas pensam assim, pô, que nem Paulo pediu oração para eles. E se vocês puderem, ore por mim aí, porque no segundo vídeo eu vou explicar mais profundamente a nova fase que eu estou vivendo. E eu estou enfrentando muitas lutas, mas dou graças a Deus por essas lutas, porque eu estou aprendendo, né? Eu vou me amadurecendo. Eu não sou melhor que ninguém, irmãos, nem não sou melhor que vocês, sou falho também, né? Não é porque a gente tem um canal no YouTube que a gente sabe mais do que ninguém, não é isso. Eu vou aprendendo com o Senhor e vou passando o que eu aprendi com vocês. Eu vou compartilhando como bons dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus, como diz a palavra, entendeu? Mas eu tenho, mesmo eu aprendendo muitas coisas das Escrituras, nunca vai ter fim. Eu ainda tenho muito que aprender, eu não sei tudo das Escrituras. Tem coisa que as pessoas me perguntam que eu não sei. Eu falo, ó, isso aí eu ainda tenho que estudar um pouquinho, né? Às vezes eu faço vídeo e reviso. Tem vídeo que eu cancelei, porque eu errei, falei coisa que não deveria. Às vezes você tá cheio de... Porque agora eu tô tendo que dividir o meu vídeo, apesar de sobrar um pouco mais de tempo, mas assim, eu tenho que fazer minhas contas, eu tô na minha nova empreitada, e eu tô tendo que dividir meu tempo com isso. Eu não posso vacilar na minha nova empreitada, e também eu tenho que estar com a cabeça fresca para não desprezar o chamado que Deus me deu de orientar as pessoas na Bíblia e de abrir os olhos dos acontecimentos do mundo para abrir os olhos da igreja. Então eu não posso nem desprezar nenhum nem outro. Então às vezes eu tô com a minha cabeça cheia e vou querer fazer vídeo. Aí eu falo alguma coisa errada que não deveria, falo coisas que às vezes não tá de acordo com a Bíblia. Às vezes eu já postei, aí eu tenho que cancelar o vídeo se ninguém viu, né? Eu vou lá na área de cancelar o vídeo, cancelo. Ou às vezes eu pego o vídeo, reviso, vi que fez errado, jogo no lixo e refaço de novo. Então, a minha luta é grande, não é fácil não, viu?
As pessoas pensam que é tudo mar de rosa, a gente que prega no YouTube, a gente não tem medo de nada, não tem ansiedade, nada. O próprio um seguidor que eu sigo aí, que eu gosto das orações dele, né? Que é o pastor Antônio Júnior, apesar que ele é um religioso, mas ele prega, ele ora direitinho, né? O que importa é a oração, eu gosto da oração dele, né? Então, tem oração de outros aí que é fraudulenta, né? Que eu já acompanhei. Mas eu gosto muito da oração do pastor Antônio Júnior, e me anima muito que é o jeito dele orar, né? Apesar que ele tem alguns errinhos ali, né, em certas coisas que eu não concordo, mas tudo bem. A oração dele é boa, né? Então ele mesmo fala que ele não é melhor que ninguém, que ele pede oração também, porque ele também sente medo, já sentiu medo em algumas situações da vida dele. É normal, gente, a gente é ser humano. É que as pessoas querem se fazer de durão, né? Eu sou super-homem, então, né? Eu era assim também, eu era metidão a ser um machão, a ser encarar tudo de frente, de peito aberto. Eu posso, aconteça, eu faço. Eu era assim quando eu era mais novo, antes de me converter. Depois que eu me entreguei para Cristo, eu me desarmei, sabe? Eu coloquei tudo na mão do Senhor, e sem ele eu não sou nada. E às vezes eu me vejo em cada armadilha e eu não enfrento mais na minha inteligência, na força do meu braço, e nem enfrento mais situação e nem pessoas que se levantam contra mim. Eu não vou me enfrentar com agressão física nem nada. Eu jogo óleo pro Senhor. Se a pessoa quiser me caluniar, me injustiçar, falar mal de mim, porque muitos falam, né? Não só nas redes sociais, no meu canal, que é assim, às vezes mandam mensagem para mim me criticando, mas eu sei lidar com a crítica agora. Antes eu ficava meio chateado, agora não, agora eu sei e respondo com educação. Só que eu dou uma resposta para pessoa ela analisar o que ela está falando, para ela saber analisar. Porque outro dia teve um comentário assim, cadê o texto, né? Eu falo até para esse irmão aí, nem todo vídeo que eu falo eu vou abrir a Bíblia, mas eu vou falar de acordo com o que está lá. Vocês também têm que procurar para ver se o que eu estou falando está de acordo com as escrituras. Vocês não, as pessoas querem tudo mastigadinho toda hora. Não, vocês têm que fazer sua parte. Vai buscar nas escrituras para ver, o que esse irmão está de acordo. E às vezes eu não falo só de estudos bíblicos aqui. A pessoa é novo no canal e fala, não, cadê o texto? Meu, às vezes eu dou uma palavra de incentivo, eu vou dar um apoio, eu não vou ler a Bíblia aqui, entendeu? Então a pessoa não entende isso, ela acha que tem que ser tudo do jeito dela, não é assim que funciona, entendeu? Então, esse foi o vídeo, já tá grande já, eu vou parar por aqui, irmãos. E aí, tomara que vocês entendam, eu dei uma misturada, uma salada aqui, né? Mas eu acho que dá para entender, se vocês escutar com carinho. Mas outra vez, muito obrigado por compartilhar o meu vídeo, tá? Eu agradeço, que Deus abençoe a todos vocês grandiosamente. Mesmo que vocês não concordem com tudo que eu falo, eu respeito a opinião de vocês. Saibam falar com educação, com respeito. E se vocês comentarem na hora de comentário, pode comentar à vontade, e até discordando. Só que às vezes eu posso demorar para responder, porque a minha vida agora tá uma bagunça, tá? Virou de ponta cabeça e eu tô correndo atrás de outras coisas. Aí quando eu tiver tempo eu leio e respondo, tá bom? Então esse é o vídeo. Deixa o like, badalhe o sininho de todas. Compartilhe o vídeo, se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo a novos inscritos. Até o próximo. Fui.